Olá pessoal, beleza? Ontem nós tivemos a aplicação da prova da Polícia Rodoviária Federal, prova agora aplicada no ano de 2021, né? A prova bastante concorrida, tivemos 300 mil inscritos aproximadamente para 1.500 vagas. E a resolução, claro, você acompanha aqui em nosso canal, como aconteceu nas duas provas anteriores, beleza? Lembrando que em nosso site já tem lá a resolução completa, tá? Resolução bem bacana. Valeu? Então, sem enrolação, vamos à resolução da prova. A primeira questão. Em uma operação da PRF, foram fiscalizados 20 veículos automotores até o fim da primeira hora. Então, 20 veículos até o fim da primeira hora. 60 até o fim da segunda hora, 120 até o fim da terceira hora, 200 até o fim da quarta hora e 300 veículos automotores até o fim da quinta hora. O padrão numérico observado manteve-se até o fim da 10ª hora, quando então foi finalizada a operação. Considerando a situação hipotética, julgue os seguintes itens. Então, questão de número 31, mais de 550 veículos terão sido fiscalizados até o fim da 7ª hora. Ok? Então, nós temos o seguinte. 20 veículos até o fim da primeira hora, 60 até o fim da segunda, 120 até o fim da terceira, 200 até o fim da quarta e 300 veículos fiscalizados até o fim da quinta hora. Ok? Agora nós tentaremos encontrar um padrão. O que está acontecendo entre a primeira e a segunda hora? De 20 foi para 60, então um acréscimo de 40 veículos. Depois de 60 para 120, um acréscimo de 60 veículos. Depois de 120 para 200, um acréscimo de 80. Depois, 200 para 300, um acréscimo de 100. Ok? Como o padrão numérico ele manteve-se até o fim da 10ª hora, então nós teremos aqui, na 6ª hora, uma diferença de 120. Se é uma diferença de 120, 300 mais 120 é igual a 400 veículos até o fim da 6ª hora. E depois uma diferença de 140. Então, 420 mais 140 é igual a 560 até o fim da 7ª hora. Ok? Então, mais de 550 veículos terão sido fiscalizados até o fim da 7ª hora? Claro que sim, né? Na verdade, terão sido fiscalizados 560 veículos. Então, essa afirmação, ela está correta. Ok? Agora, pessoal, eu vou deixar essas informações aqui, porque a próxima questão ela vai utilizar o que nós já aprendemos até aqui, ok? A questão de número 32, ela diz o seguinte: considere que Qn, variando de 1 a 10, seja a sequência numérica formada pela quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da enésima hora de realização da operação, ou seja, Q1 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da primeira hora, Q2 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da segunda hora, e assim por diante.
Nessa situação, a sequência Qn, n variando de 1 a 10, é uma progressão aritmética, né? Progressão aritmética é chamada PA. Ok? Vamos analisar o seguinte. Quem seria Q1? Quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da primeira hora. Isso já foi informado no início da questão, né? 20 veículos foram fiscalizados até o fim da primeira hora. Então, Q1 é igual a 20. Ok? E Q2, quantos veículos foram fiscalizados apenas na segunda hora? Se eu sei que foram fiscalizados 20 veículos na primeira hora e 60 até o fim da segunda, então Q2 é justamente a diferença, né? Q2 é igual a 40. Da mesma forma, Q3 é a diferença, né, entre o que foi fiscalizado até o fim da terceira hora e o que foi fiscalizado até o fim da segunda hora. Então, Q3 é 120 menos 60, que também é 60, Q3. Assim, Q4 é igual a 80, Q5 é igual a 100, Q6 é igual a 120 e Q7 é 140. Na verdade, nós temos essa sequência, né? 20, 40, 60, 80, 100 e por aí vai, ok? Analisando essa sequência, nós temos um primeiro termo, que é o 20, e a diferença entre um termo e outro é sempre a mesma. 40 menos 20 é igual a 20, 60 menos 40 é igual a 20, 80 menos 60 é igual a 20, 100 menos 80 é igual a 20. Nós temos aqui claramente uma PA, uma progressão aritmética, onde a razão R é igual a 20. Ok? Então, a nossa afirmação está correta. Realmente, nós temos uma progressão aritmética. Foi modelado que o espelhamento de uma notícia em uma população, entendido como o percentual de indivíduos dessa população que recebe essa notícia por unidade de tempo, é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia, multiplicado pelo percentual de indivíduos dessa população que ainda não conhecem até aquele instante. A constante K de proporcionalidade depende, entre outros fatores, do impacto da notícia na vida dos envolvidos e de propriedades dos meios de comunicação disponíveis. Tendo como base essas informações e considerando que, para certa notícia, K é igual a 1, julgue os seguintes itens. Então vamos lá, pessoal. A questão ela informa que o espelhamento de uma notícia em uma população é diretamente proporcional ao percentual de indivíduos que já conhecem a notícia multiplicado pelo percentual de indivíduos que ainda não conhecem até aquele instante, ok? Eu vou começar a resolver a questão definindo a função E de x é a função espalhamento de uma notícia em uma população, ok? Sendo que x ele é o percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia, ok?
Então, se x é o percentual de indivíduos que já conhecem a notícia, eu posso dizer que 1 menos x é o percentual de indivíduos que ainda não conhecem a notícia, ok? Agora que vem a parte mais importante. Observem que o espalhamento ele é diretamente proporcional ao produto de x por 1 menos x, correto? Então, a nossa função de x, ela é igual a x vezes 1 menos x vezes uma constante k, que é chamada constante de proporcionalidade. Então, essa é a nossa função. Só que no finalzinho aqui do enunciado, a questão diz que, tendo como base essas informações e considerando que k igual a 1, julgue os seguintes itens. Então, se k é igual a 1, eu tenho que e de x é igual a x vezes 1 menos x, ok? Eu posso aplicar a propriedade distributiva. X vezes 1 é igual a x, e x vezes menos x é igual a x ao quadrado. Ok? Essa é a nossa função. Beleza, pessoal? Eu fiz esse comentário inicial aqui porque agora nós vamos julgar alguns itens, mas para todos eles nós precisaremos utilizar essas informações iniciais, ok? Então, dando sequência à resolução da prova, questão de número 27. Se, em determinado instante, o espalhamento de uma notícia é igual a 16% por unidade de tempo, então, nesse instante, mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. A nossa função, né, é de x igual a x menos x ao quadrado. A questão, ela fala sobre um espalhamento de 16%. 16% é equivalente a 0,16, que é igual a x menos x ao quadrado. Reorganizando essa equação, eu tenho menos x ao quadrado mais x menos 0,16, que é igual a 0. Ok? Na nossa equação do segundo grau, eu tenho A igual a menos 1, B igual a 1 e C igual a menos 0,16. Calculando o valor de delta, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 0,16. Delta é igual a 1 ao quadrado é igual a 1. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 0,16 é igual a 0,64. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Então, menos 0,64. Daí, delta é igual a 1 menos 0,64 é igual a 0,36. Ok?
Calculando agora o valor de x, é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b, então é menos 1, mais ou menos raiz de 0,36 sobre 2 vezes menos 1. X é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 0,36 é 0,6. E 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Daí, 1x será, pegando aqui o positivo, menos 1 mais 0,6 é igual a menos 0,4. Menos 0,4 dividido por menos 2, isso é igual a 0,2. E pegando agora o sinal negativo, menos 1 menos 0,6 é igual a menos 1,6. Dividido por menos 2, isso é igual a 0,8. 0,2 equivale a 20%. E 0,8 equivale a 80%. Daí, pessoal, nós temos o seguinte: x ele pode ser igual a 0,2 ou x pode ser igual a 0,8, ok? E agora? Isso significa o quê? Muito bem, pessoal. Lá no site, eu já fiz a resolução, já publiquei, e lá tem esse gráfico aqui, ó, na resolução dessa questão. Aqui está, né, o gráfico da função, ok? 0 até 100%, né? Nós descobrimos que quando o espelhamento é de 16%, 0,16, eu tenho x igual a 0,2, que equivale a 20%, mas eu também posso ter x igual a 0,8, que equivale a 80%. Ok? Na verdade, o 0,16 ele é a imagem, né, de dois valores de x. Voltando à nossa questão, ela afirma o seguinte: se em determinado instante o espalhamento é igual a 16%, então, neste instante, mais de 75% da população ainda desconhece a notícia. Muito bem. Quando o espelhamento é igual a 16%, eu tenho que 20%, né? Esse 20% aqui, conhecem a notícia. E, consequentemente, 80%, né, o restante, não conhecem. Ok? E o outro valor de x, que é o 0,8, né, que equivale a 80%, eu tenho que 80% conhecem a notícia e, consequentemente, os outros 20% não conhecem. Ok? Se a afirmação ela fala que mais de 75% não conhecem a notícia, isso é verdadeiro apenas para x igual a 0,2. Aqui vale.
Ok? Agora, quando x é igual a 0,8, eu tenho que 20% não conhecem a notícia. Então, para x igual a 0,8, essa afirmação ela é falsa. Então, nós podemos concluir que a questão está errada. Ok? Ok, pessoal, dando continuidade à questão de número 28 agora, onde nós temos a seguinte afirmação: o espalhamento de uma notícia será tanto maior quanto maior for o número de pessoas que dela tiverem tomado conhecimento. O espalhamento, nós sabemos que é de x. E o número de pessoas que tomou o conhecimento, nós podemos considerar o x, mesmo que o x ele foi definido em valores percentuais, neste caso aqui nós podemos utilizá-lo na análise dos valores absolutos, ok? Então, voltando lá ao nosso gráfico, ao gráfico da nossa função, está acontecendo o seguinte: ponto zero, temos aqui uma função do segundo grau, uma função cujo gráfico é uma parábola, com a concavidade para baixo, ok? Então, essa função ela é crescente até o x do vértice e ela é decrescente daqui para frente, ok? Então, essa afirmação de que o espalhamento ele é tanto maior quanto maior for o número de pessoas que tomou conhecimento da notícia, ela é verdadeira apenas neste intervalo. Porque daqui para frente, neste intervalo, nós teremos o contrário, né? À medida que o número de pessoas que tiveram conhecimento da notícia ele aumenta, o espalhamento ele vai diminuir. Então, esta afirmação ela está errada, ok? Errada justamente por causa deste intervalo. Ok, pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PRF, vamos à próxima questão. Questão de número 29. Se em determinado instante 30% da população já conhece a notícia, então, nesse instante, o seu espalhamento estaria em patamar superior a 20% por unidade de tempo. E aí? Nós temos aqui que 30% da população já conhece a notícia e a questão quer saber se o espalhamento estaria em patamar superior a 20%. A nossa função é o quê? Para facilitar, eu vou usar x vezes 1 menos x, ok? É a mesma função, só que eu estou utilizando, ela antes da aplicação da propriedade distributiva, ok? Eu quero saber o espalhamento quando 30% já conhece a notícia, ok? Então, E de 30%, E de 0,3, é igual a 0,3 vezes 1 menos 0,3. Ok? Um menos 0,3 é 0,7. 0,3 vezes 0,7 é igual a 0,21, que é igual a 21%. E aí, o espalhamento está em um patamar superior a 20%? Claro que sim, 21% é maior do que 20%. Então, a afirmação está correta.
Ok, pessoal, dando sequência à resolução da prova da PRF, vamos à questão de número 30. A afirmação diz o seguinte: de acordo com a modelagem realizada, é possível que, em determinado instante, o espalhamento da notícia seja superior a 50% por unidade de tempo. Mais uma vez, o nosso gráfico, ok? Está sendo muito útil até aqui, né, na análise das questões. Nosso objetivo é saber se o espalhamento ele pode ser superior a 50%. Mais uma vez aqui, o nosso ponto-chave será o quê? O x do vértice. Por quê? Porque no x do vértice nós teremos o espalhamento máximo, que seria o y do vértice. Não é isso? Então, a nossa função é de x menos x ao quadrado, ok? Onde a é igual a menos 1, b igual a 1 e c igual a 0, ok? Nós podemos calcular o x do vértice através de uma formulinha bem simples, que é a seguinte: o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, menos b é 1, ok? Sobre 2 vezes a, que é menos 1. Ou seja, é menos 1 dividido por menos 2. Menos com menos fica mais, então é 1 sobre 2. E 1 sobre 2, na forma decimal, é igual a 0,5. Este é o valor de x, né? Ou seja, a porcentagem de pessoas que têm conhecimento da notícia. Agora, nós calcularemos o quê? O espalhamento quando 0,5 ou 50% das pessoas têm conhecimento da notícia. Ok? Assim, nós calcularemos o y do vértice. Vamos aqui para facilitar o entendimento. E de x é igual a x menos x ao quadrado. E de 0,5 é igual a 0,5 menos 0,5 ao quadrado. Zero vírgula cinco ao quadrado é 0,25. Daí, zero vírgula cinco menos 0,25 é igual a 0,25, que equivale a 25%. Conclusão, o espelhamento máximo, né, esse ponto máximo aqui, ele equivale a 25%. Daí nós podemos concluir que não é possível que em determinado instante o espelhamento da notícia seja superior a 50%. Ele não pode ser nem superior a 25%, né? Então a nossa afirmação ela está errada, ok? Certo, pessoal? Essa foi a resolução da prova da PRF 2021. Valeu, sucesso a todos e até a próxima!